Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 18 de outubro de 2017. Eu me chamo Ana Paula. Para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo neste canal, amém? E para os amados irmãos que já são ouvintes, já conhecem, já acompanham, um bom dia para você também. Hoje eu quero fazer um vídeo de reflexão em respostas, amém, meus irmãos? E vou fazer esse vídeo porque é muito importante. Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de deixar passar nada em branco, eu gosto de deixar tudo bem claro. E faço com amor, Deus o sabe, faço com muito amor. Eu acho que a coisa mais importante que tem é a gente ter uma comunicação perfeita entre todos nós, porque isso é o Espírito Santo que tem que testificar. E quanto mais perfeita, quanto mais correta é uma comunicação no meio da Igreja Santa, mais a gente cresce uns para com os outros. Amém, meus irmãos? Eu quero ler alguns comentários, eu não vou citar nome de ninguém, mas eu quero responder, eu quero colocar, tá? Em cima desses comentários que eu vou ler, a base bíblica, o meu ponto de vista, ou então vou até me justificar do porquê que eu falei, como falei, amém? O meu propósito aqui não é afrontar ninguém, mas é simplesmente justificar o porquê que às vezes eu falo certas coisas, ou porquê que eu coloco como coloco certas coisas no ar. Eu acho que é justo, né? A gente precisa conversar. Conversando, tudo se resolve, tá bom, meus irmãos? Então, não vou rodear muito, não, porque meu tempo realmente hoje também é curto. Preciso ainda tem uma casa inteira me esperando para dar uma bela faxina, e já são 8h25 da manhã. Mas mais importante é fazer a obra do Senhor e depois o resto, né? Tem o dia inteiro ainda para trabalhar. Então, o vídeo que eu coloquei no canal, chamado O Arrebatamento e a Fé, ele trouxe alguns comentários que eu não respondi nenhum ainda, né? Porque realmente eu não tive tempo, mas eu leio sempre os comentários que chegam para mim. E quando eu consigo correr, porque às vezes eu fico assim, poxa, tem 10 comentários, eu respondo 2 e deixo 8, então fica aquela sensação, né? Talvez dei atenção para 2 pessoas e ficaram 8 ali sem. Eu sei que todo mundo que para pôr seus comentários faz com carinho, faz com amor, tem dedicação, paga o seu tempo. Então é justo, ou eu respondo todos os comentários ou não respondo nenhum. E aí depois aqueles que vão chegando com o tempo a gente tenta responder. Mas tem certos comentários que são tema para vídeo, em vez da gente responder ali com as palavras, porque poucos leem, né? E não fica tão claro como se ficasse quando a gente faz um vídeo, tá bom? Então, eu vou ler o comentário, eu vou ler alguns comentários aqui desse vídeo em particular, não é 1 ou 2, acho que é uns 3 ou 4 eu vou ler aqui, tá bom? E eu vou conversar em cima desses comentários, amém, meus irmãos? Confesso de todo o coração que tudo que eu vier a falar aqui hoje, vou falar com carinho. Mas se ainda assim, mesmo tentando falar com esse carinho, né, com esse respeito, com esse zelo, eu não consegui me expressar como eu gostaria, me perdoe. A minha base para o início desse vídeo está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Amém, meus irmãos? E essa base, ela diz o seguinte: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. 1 Coríntios 8, 12. A gente, quando lê o Novo Testamento, porque ele está direcionado aos conselhos para com a igreja, né? Então você vai ver as cartas de Paulo. Várias vezes a gente vê tantos conselhos, e nesses tantos conselhos tem aquele que diz que nós não podemos pecar contra o nosso próprio irmão. E normalmente, quando esse conselho está nas cartas, no Novo Testamento, você vê que ele está ligado, ele caminha em parceria com o discurso fraco na fé ou com o discurso fraco na consciência. Tem um momento, por exemplo, com o apóstolo Paulo falando, ele coloca uma carta e ele fala assim: se você come tal coisa
e vê que o teu irmão fraco na fé se escandaliza, então, por amor ao teu irmão, não coma tal coisa, porque ele que não acredita, aliás, ele acredita que comer tal alimento é pecado, e você acredita que comer tal alimento não é pecado. Ele acaba pecando por causa que ele é fraco na fé, porque ele fica em escândalo vendo você que come e ele acredita que você está em pecado e ele não. Coisas do gênero, né? Então, fala da abstinência, fala do zelo para com os irmãos, mas aí o apóstolo fala que esse irmão em questão é o fraco na fé, porque a palavra de Deus, ela nos liberta. Então, nós todas as coisas podemos, mas nem todas nos são lícitas, né? A gente tem que ter equilíbrio naquilo que a gente faz na nossa vida. A gente tem que viver com bom senso, ok? Então, quando eu leio essa palavra aqui de 1 Coríntios 8:12, pecando assim contra os irmãos e ferindo sua fraca consciência, pecais contra Cristo. A gente tem uma divisão aqui, tá bom? Tem uma divisão da seguinte forma: a gente tem uma categoria de pessoas que são fracas na fé porque estão chegando agora para o Senhor. Pessoas que acabaram de se converter. Pessoas que estão tendo seu primeiro contato com as coisas de Deus. Estão começando a ouvir, talvez até pelo canal. Quantas vezes eu tive testemunho de gente que se converteu só ouvindo esse canal aqui, porque foi o que apareceu na vida deles. E eles foram ouvindo e se converteram. Então eles aprendem aqui a ler a Bíblia, porque é o que é dito, leia a Bíblia. Então eles estão começando os primeiros passos, ainda não conseguiram ler toda a Bíblia, ainda não conseguiram ter tanta informação como nós, que muitas das vezes já estamos aqui há anos estudando tanta coisa. Então essa pessoa, ela chega a ser um pouquinho fraca na fé, por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu ou leio ou eu ouço a Bíblia, mais eu me torno forte. Porque a palavra de Deus, ela nos edifica. Então, muitos são fracos na fé por causa disso, porque ainda não tem tempo de Bíblia. Amém? Então, não é porque não quer ser forte, é porque ainda não teve o tempo para amadurecer o suficiente. Porque a conversão, ela traz a salvação, mas a maturidade da conversão, da santidade, ela vem com o tempo e com a prática. Então, quando uma pessoa converte verdadeiramente, ela entrega a sua vida para o nosso Senhor Jesus, ela pede Jesus para ser o Senhor da vida dela, pede perdão, então ela é lavada, ela é purificada e ela é lavada com sangue, ela passa então a ser justificada pelo sangue de Cristo. Mas ela está com a cabeça dela ainda vazia, no sentido que ela ainda não teve tempo de estudar, de aprender, de perceber, de conhecer as coisas de Deus. Então é onde ela precisa imediatamente ler a Bíblia, começar. É isso que muitas igrejas fazem. Muitas igrejas fazem o apelo, a pessoa vai na frente, segundo ela aceita Jesus, aí eles marcam a pessoa para fazer o batismo. Aí começam a fazer um curso com a pessoa. E aí fazem aquela escolinha do pré-batismo, né? Onde eles tentam passar o máximo possível de informações bíblicas para a pessoa e depois ela vai e batiza. Cada igreja tem seu modo de ser, né? Eu particularmente penso que quando uma pessoa se converte, ela aceita Jesus como Senhor da vida dela e ela consegue se batizar numa igreja, a primeira coisa que ela tem que fazer após o arrependimento e aceitar Jesus é o batismo. Crê e batizou, né? Depois disso, o que ela vai fazer? Ela vai ler a Bíblia, ela vai aprender sobre a Bíblia. Aí, antes que venha alguma pergunta, para não tentar fugir muito do assunto, mas como eu sei que tudo que eu falo aqui pode virar polêmica, ou pode virar dúvida, ou pode virar pergunta, né? Às vezes você fala assim, irmã, eu acabei de me converter. Eu tive um encontro maravilhoso com o Senhor, pedi perdão e não sei o que, eu estou me sentindo nas nuvens, mas eu ainda não batizei. E eu não estou conseguindo batizar. Por motivos de força maior, olha que tem tanto tipo de motivo que muitos não conseguem se batizar. Eu vou para o inferno se eu não me batizar numa igreja? Não, você não vai para o inferno. Ana, qual que é a sua base bíblica para isso? A minha base bíblica, por exemplo, é do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele só teve tempo de se arrepender e pedir a Jesus para lembrar dele quando chegasse no seu reino.
Ele não foi batizado, ele não fez obra, ele não fez caridade, ele não leu Bíblia, não fez nada. Ele simplesmente se arrependeu. Milhares e milhares de pessoas, todos os dias, no mundo inteiro, elas estão num leito de hospital, com doenças terminais, e tem sempre alguém que está ali levando a palavra de Deus para ela, e no último momento, um dia talvez antes dela morrer, horas antes dela morrer, ela aceita Jesus, ela pede perdão, ela fala, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e ela falece e vai para o céu. Então, a Bíblia diz, e aqui a gente tem que tomar cuidado, porque tudo aqui levanta polêmica, mas a Bíblia diz que as coisas que estão simbolizadas na terra é um espelho das coisas espirituais. O batismo verdadeiro, o batismo que vale espiritualmente é o do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o selo de Deus em nós. Tudo que eu, Ana Paula, posso fazer a nível de ritual para agradar a Deus, eu faço. A minha irmã, alguns anos atrás, ela aceitou o nosso Senhor Jesus como Senhor da vida dela e Salvador. Eu fiquei no pé dela e falei, Luana, acha uma igreja e batiza. Acha uma igreja e batiza. Ela achou uma igreja, ela batizou e aí depois a gente ficou mais tranquila, mais feliz. Tudo que a gente... Olha, se você me tiver um conselho para me pedir e falar, Ana, o que você me aconselha com relação à igreja? Eu te digo o seguinte, tudo que tiver ao seu alcance, que você puder fazer, faça. Faça. E faça de consciência limpa, com coração tranquilo. Amém? Mas não permita que a impossibilidade de certas coisas, e eu sei que existem muitas, te impeçam de viver em comunhão com Deus. Mas continuando aqui, que querendo ou não, a gente já começa a fugir do assunto e vai acabar que eu levanto mais polêmica. Em vez de tentar acalmar as polêmicas, eu acabo levantando mais. Então, com essa base aqui, base bíblica de 1 Coríntios 8:12, a gente tem então a categoria dos fracos na fé, porque não tiveram tempo para ainda aprender, para ler, para buscar, ou então ainda não tiveram uma estrutura, uma condição que o favorece a crescer na fé, porque não teve orientação correta. Tem os fracos na fé porque são preguiçosos, porque são acomodados, sim. A gente não pode passar a mão na cabeça de ninguém, a gente tem que entender que existem várias situações, sempre na vida de todos. Tem os fracos na fé porque são pessoas leigas, pessoas que têm até pouco entendimento e elas não sabem como vão caminhar. E é só a misericórdia de Deus que vai direcionando elas e tem mais tempo. Então tem vários motivos de uma pessoa ser fraca na fé. Fracos na fé por causa do pecado, porque não estão conseguindo sair de seus pecados e estão vivendo uma luta constante. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, né? E aí vai vivendo com fatiga. Tem os fracos na fé porque sofrem muito, tem uma vida muito sofrida, muito doída, e eles acabam sendo sufocados muitas das vezes por tanta opressão. Então a vida deles é difícil também, é luta também. Então tem vários exemplos. Então essa é uma categoria que a gente tem que tomar cuidado para não ferir a fraca consciência dessas pessoas. Porque muitos deles aprendem certas coisas e se tornam prisioneiros de doutrinas, ok? Se tornam prisioneiros de doutrinas. A gente vê pessoas que baseiam a vida cristã em doutrinas. Por exemplo, essa doutrina do guardar o sábado. Se você pode guardar o sábado, guarde feliz. Mas a Bíblia deixa claro que o sábado é para os judeus e ele veio da lei. O sábado é um dos preceitos da lei, que sim, inicialmente veio para os judeus. Agora, a Bíblia fala claramente, se você quer guardar a lei, se você também quer guardar a lei e você vive a ferro e fogo por amor ao sábado, por exemplo, que é um detalhe de tantos, né? Tem quem não pode comer carne de porco, tem quem não quer guardar o sábado e outros estatutos da lei. O nosso Deus diz, se você quer viver pela lei, você tem que guardar toda a lei. E você não pode falhar em uma coisa que seja dos mandamentos da lei de Moisés. Senão você pecou, já acabou, arrebentou com a lei inteira. Leia o Novo Testamento, que fala muito sobre esse negócio da lei.
Então, tem gente que bota na cabeça que tem que guardar o sábado. E quem não guarda o sábado, ai dele, você tá pecando, você vai pro inferno. Gente, eu não tô sendo hipócrita. Isso existe muito. A gente vê isso. Tem pessoas que pegam uma coisa e fazem daquela uma doutrina de vida. E acabam se tornando prisioneiros daquela situação em si. São também fracos na fé. E vão perecendo dependendo do modo como elas se comportam, porque às vezes a doutrina se torna uma idolatria. Ela passa à frente de Deus. Quer dizer, já não é mais o meu Deus que importa, mas é o sábado. Já não é mais o meu Deus que importa, é a mãe de Deus para os católicos que têm como adoração maior a Maria e a chamam da própria mãe de Deus. São coisas que arrebentam com a pessoa e vira religião. Vira religião, radicalizou com tantos temas. A Clara aqui que botar Maria nesse caso aqui sai fora um pouco da linha de raciocínio, mas é extremismos que, se a gente parar para analisar, estão iguais, porque torna idolatria. A idolatria, eu não posso comer carne de porco, porque a Bíblia proíbe comer carne de porco. Aí se vê um crente que come a tal carne de porco, se ofende, se escandaliza e etc. Se eu não usar uma saia longa, se eu raspar debaixo de meu braço, se eu usar desodorante, se eu cortar meu cabelo, se eu fizer essas coisas, eu vou pro inferno. Então, assim, se vira doutrina, se passa à frente da soberania de Deus, aí, minha querida, meu querido, vira prisão. É onde que a gente procura trazer a palavra de Deus que diz que liberta. A palavra de Deus liberta de todo cativeiro. Qualquer coisa que você coloque à frente de Deus e da sua comunhão com Deus te leva para o cativeiro. Então, essa é uma categoria dessas pessoas que muitas das vezes elas estão perecendo debaixo de doutrinas erradas, ou doutrinas que às vezes são até corretas, mas são tão rigorosas que torna a idolatria em questão, passa à frente do maior interesse, que é Deus e comunhão com Deus. Quer dizer, para você ter comunhão com Deus, você tem que guardar o sábado. Eu estou usando muito o exemplo do sábado aqui, porque é uma coisa que todos nós sabemos, que existe na Bíblia, está escrito. Tá? Mas eu não quero me fixar aqui com o discurso do sábado e nem quero criar caso com ninguém. Mas justo para a gente ter um exemplo mais sólido para raciocinar. Amém? Então, essa é uma categoria. E já a outra categoria é uma categoria que tudo que escuta põe na balança e leva para extremos. Você não pode falar isso porque muitos vão se perder por causa disso que você falou. Mas são pessoas que elas aprendem bastante, elas leem bastante, elas têm tempo para crescer. Mas elas se tornam, eu não sei a palavra, a gente tem que tomar cuidado porque talvez a gente passa por quem quer ofender. Mas elas se tornam muito críticas, elas cobram muito delas mesmas e dos outros. Então, assim, a gente vive numa situação difícil demais. Alguém diria que quem fala da palavra de Deus está pisando em casquinha de ovo. Porque a gente mais tende a acertar do que errar. Mas esses que erram, a gente vai prestar conta, entendeu? Então, assim, baseando nesse princípio bíblico aqui de 1 Coríntios, eu volto então a ler certos comentários e quero discutir sobre eles porque é de suma importância. Amém? Eu vejo que é coisa muito importante, vale a pena a gente esclarecer. Amém? Espero que depois que esse vídeo seja gravado, ninguém fique com raiva de mim. Eu vou falar e eu vou falar em cima desses comentários, amém? Para realmente ser clara. Então vamos lá, vamos começar. Esse primeiro comentário que eu vou ler aqui, eu vou ler esse comentário e logo em seguida eu vou ler um livro bíblico aqui, um livro da Bíblia, ok? E vou tentar conversar sobre isso. Não sei, vai ser difícil para mim fazer esse vídeo hoje, mas vamos lá. O primeiro comentário que está aqui, tá? Quem escreveu esse comentário não interessa. É uma pessoa muito querida, amém? Mas foi dito com muito amor e eu com muito amor eu vou tentar explicar por que eu falo certas coisas. Olá, irmã Ana, a paz do Senhor Jesus.
Minha querida, assistindo a esse vídeo, eu fiquei muito triste porque sua colocação a respeito do fato de muitos não estarem congregados em uma denominação não é o fato de essa pessoa estar descongregado. Quer dizer, eu falei no vídeo, peguei a base no livro de Hebreus, acho capítulo 10, eu explicando para as pessoas que às vezes a pessoa não está indo numa igreja por motivos de força maior, essa pessoa não consegue achar uma igreja, uma boa igreja, uma igreja saudável, e essa pessoa não acha. E isso acontece, todo dia tem gente me falando isso, e eu mesma não consigo achar uma igreja. Depois eu posso até explicar os motivos, mas só para não engordar muito o discurso. E a Bíblia nos diz que congregar é estar em comunhão, é estar juntos, os irmãos, um cuidando do outro, um admoestando o outro, um orando pelo outro, né? É essa profunda comunhão entre os irmãos. Então a palavra congregar no dicionário tem esse significado. E no vídeo eu disse que se você que está aí me ouvindo é uma pessoa que não acha uma igreja, não acha, às vezes no seu bairro, na sua cidade, no seu território, aonde você pode alcançar, todas as igrejas que você foi, você viu o pastor só pedindo dinheiro, você viu festa, por exemplo, eles fazendo festa dentro de igreja, tipo quadrilha. Isso acontece, gente, por incrível que pareça. Tem muita gente nessa situação. E aí você se sente uma pessoa que não consegue estar numa igreja, porque você vai, as coisas que você vê ali dentro estão muito em cima de pecado, é pecado. Ou então são palavras vazias, são pastores que pregam palavras vazias e você sai dali dentro amargurado. Então você sai dessa igreja e caça outra e chega numa situação que você não encontra uma igreja, não encontra um grupo que você possa se congregar, né? Na parte física, prática da coisa. Então eu disse, mas às vezes você tem contatos com a internet, com outros irmãos e vocês estão cuidando uns dos outros. E eu disse no vídeo que você não deve então ficar se culpando como alguém que está em pecado porque não está congregando numa igreja física, porque você está congregando com os irmãos em Cristo através da internet. Tentando mostrar para essas pessoas que elas não estão em pecado, elas não vão para o inferno, elas não vão se perder porque não estão numa estrutura física todos os domingos, porque não acham. E acredite, tem muita gente assim. Eu já ouvi de tudo. Daqui a pouco eu posso tentar dar alguns exemplos, mas eu falo em cima daquilo que eu vejo. Gente sofrendo, gente oprimida, amém? Então a irmã colocou esse comentário aqui, ó. Querida, assistindo esse vídeo, fiquei muito triste porque sua colocação a respeito do fato de muitos não estarem congregados em uma denominação não é o fato de essa pessoa estar descongregado. Nem todos os seus ouvintes têm suporte espiritual para ouvir isso. Muitos fracos na fé podem tomar essa palavra como base para não irem mais às suas igrejas, e um dia será cobrado de suas mãos todo esse. Também seja ele certo ou errado, te aconselho a ficar neutra em relação a este assunto. Você pode estar certa, mas também pode estar errada. Pregue a palavra como você faz maravilhosamente e não acarrete para você questões. Um pastor dentro da igreja, ele tem o papel de pastorear e aconselhar. E aqui no YouTube, somente de pregação, não tem como pastorear. Chegar junto, chorar junto, saber da questão de cada um. Pessoas chegam, postam coisas no comentário e nós nem sabemos se é verdade. Mas no dia do juízo daremos conta de tudo. Não me leve a mal, minha irmã. Sempre ouço seus vídeos e concordo. Mas a respeito dessa palavra, aconselho-te a rever. Um beijo. Olha, desculpa aqui, porque como a pessoa escreveu, eu fui lendo. Olha só, tudo que a gente fala está sendo cotado no céu. Eu tenho plena e sã consciência disso. Eu tenho plena e sã consciência que se eu falo alguma coisa aqui que vai levar alguém ao pecado, isso vai ser cobrado da minha mão. Eu tenho plena consciência. Mas, minha amada, você chegou a falar aqui que no YouTube é só uma coisa de quem escuta e basta. E você tem razão, a maioria das pessoas aqui, elas só escutam meus vídeos. Você vê vídeos aí de 700, 800 visualizações, aí vai ver o comentário, tem lá 29 comentários, 10 comentários, 15 comentários. Alguns eu gostei, né? O pessoal bota o like lá.
mas em proporção ao número de ouvidos ou escutados, né, as pessoas que ouviram o vídeo, a proporção é bem diferente. Mas eu, Ana Paula, eu posso te dizer de coração que eu trabalho com muitos irmãos. Muitas pessoas vêm pelo YouTube, eu dei o meu WhatsApp. Quem quiser pode anotar de novo. Eu moro na Itália, você coloca diretamente esse número. Você põe 0039 3772 729390. Então eu coloquei várias vezes o meu número WhatsApp e muitas pessoas procuram por mim e elas então falam: irmã Ana, eu tô passando tal problema, me ajuda em oração, conversa comigo e e. E eles são testemunhas, minha irmã. Não sou eu aqui para dizer, mas eles são testemunhas que eu, dentro do que eu posso, eu nunca disse não para ninguém. Se tem alguém que manda um WhatsApp para mim e eu não consigo dar assistência, eu não consigo responder, é porque às vezes ela manda aquele WhatsApp bem rapidinho, desaparece, não manda mais. Aí você já vê que o WhatsApp, se você manda uma mensagem só e não insiste, acaba que a pessoa a gente não vê, porque a gente vê aqueles que mais conversam com a gente, porque o WhatsApp ele põe isso em lista de ordem. Quanto mais você entra em contato com uma pessoa pelo WhatsApp, mais ele te coloca lá em cima. E aí você visualiza. Como eu não tenho meu WhatsApp ligado no som, né? Então ele não toca campainha cada vez que chega uma mensagem, não vibra. Então é eu que pego o telefone, vejo as bolinhas verdes, eu respondo de acordo com o que eu vou vendo. Então, e às vezes é muita coisa escrita, tem gente que manda muito texto, manda foto, isso eu descarto, porque não é que eu não queira ver, é porque eu não tenho tempo. Então eu vou selecionando as coisas importantes, né, e vou respondendo em cima disso. Então o que acontece? Graças a esse bendito WhatsApp, porque Facebook eu cheguei à conclusão que eu não tenho condição de usar, porque a gente vai ficar o dia inteiro por conta de Facebook e WhatsApp. E eu tenho essas limitações. Senão eu fico escrava disso, eu largo casa, eu largo o filho, eu largo o marido para ficar por conta. E eu não tenho esse tempo. Eu preciso mediar as coisas de modo mais justo e correto possível. Igual agora, estou aqui fazendo vídeo, vou colocar ele para editar no computador, já olhando no relógio, está dando 9 horas da manhã. E eu tenho que ainda fazer uma faxina numa casa de 5 cômodos. 5, 6 cômodos, sei lá quantos cômodos tem a minha casa. É muito serviço que eu tenho para fazer, só posso dizer isso, tá? E ainda tem que fazer almoço pro meio-dia, tem que liberar tanta coisa hoje. Então, mais na parte da tarde e nesse meio tempo eu vou vendo os WhatsApps, inclusive eu falo com os irmãos, em vez de escrever demais, deixa áudio, que eu ponho o fone no ouvido, vou limpando alguma coisa, vou ouvindo, depois eu paro e te respondo. Então, assim, eu não estou aqui para colocar as coisas que Deus tem feito através desses contatos, mas eu posso dizer que eu já consegui ajudar as pessoas, já consegui ajudar com oração, já consegui ajudar respondendo certas perguntas, já consegui ajudar com conselho, simplesmente fiz companhia para irmãs. Irmãs que se sentiam sozinhas, irmãs que se sentiam numa situação de prisão por causa de seus casamentos. Quanta coisa, minha querida, quanta coisa a gente já conseguiu fazer online. Mas os próprios vídeos no YouTube, muitas pessoas escrevem nos comentários como que eu me identifico com você, como que você fala de maneira simples que dá para entender. Quanta coisa eu coloquei em prática depois de estar ouvindo os seus vídeos. Uma das grandes coisas que a maioria, sem problema, tem colocado em prática é a leitura da Bíblia. E só isso para mim já é a maior vitória. Porque é assim que Deus me levantou e eu estou duplicando aquilo que eu recebi. Então, eu, Ana Paula, quantas vezes também peço conselho para irmãos? Quantas vezes eu me desabafo com irmãos? Porque na caminhada a gente começa a tornar amiga de alguns, porque são aqueles que se aproximam mais, são aqueles que estão congregando mais comigo, digamos assim, estão mais juntos de mim. E eu posso dizer pela prática, eu não sou só uma pregadora do YouTube, em que as pessoas simplesmente escutam, e aí quando elas tentam entrar em contato comigo eu não respondo ninguém, eu fico tipo assim, você tá lá e eu tô aqui, basta. Deus o sabe. Eu gostaria
de todo o meu coração, de poder dar mais atenção para as pessoas, de poder ainda mais estar junto delas. Mas eu sou um ser humano, né? Eu não tenho essa força e essa condição de poder estar ainda mais próximo de todo mundo. Tem muitos irmãos que somem por conta própria, enfim, tem um pouco de tudo, né? Mas Deus o sabe, que dentro daquilo que eu posso fazer, eu tenho procurado fazer o meu melhor e estar o mais próxima possível de muitos. E realmente tem muitos irmãos que realmente se sentem em comunhão junto de mim e junto com outros irmãos, porque a gente vai criando, né, essa família. Hoje, na realidade, brincando, o canal, os últimos dias antes do fim, ele se transformou numa família. Vários irmãos se conheceram através deste canal. Vários irmãos, eles se tornaram... Olha, tem casos de gente até que se encontrou fisicamente com outros irmãos. Então, assim, tem irmãos que, ouvindo esse canal, fundaram seus canais e fizeram também a obra. Né, tem um irmãozinho, porque eu lembro aqui dele, o irmão Bruno Félix, por exemplo, ele escuta o canal, ele montou grupo WhatsApp, ele montou canal no YouTube, e através dele, ele falou para mim, Ana, eu comecei ouvindo o teu canal, e desse aqui eu fiz o meu, e hoje ele por si só, ele já tem as ovelhas que Deus tem colocado na vida dele, e como ele também não consegue atender a todo mundo, mas é só testemunhos de irmãos que estão fora do Brasil. Olha, eu sou uma pessoa que eu moro na Itália, eu não tenho minha mãe, não tenho meu pai, não tenho minha irmã, não tem ninguém aqui da minha pátria. Eu aqui sou totalmente sozinha, cercada de italiano católico. Quer dizer, eles falam uma língua e eu falo outra. Apesar de todos falarem o italiano, mas a língua de vida que nós falamos é diferente. Eu não posso chegar para o meu esposo e falar das coisas do Senhor como eu chego aqui no YouTube e falo com vocês. Ou falo no WhatsApp com alguns irmãos, porque a língua é diversa. Somos em julgo desigual, né? Amém, são as consequências da vida e eu espero santificá-la através da minha salvação, da minha fé em Cristo, que eu sei que o Senhor é fiel. Então, eu sei o que é quando um brasileiro, como nós somos todos brasileiros da língua portuguesa, quando a gente sai da nossa pátria e vai para outra nação. Você vai para a França, você vai para o Japão, que são os casos que eu tenho, irmãos que estão na França, que estão no Japão, que estão na Itália. E ali eles estão completamente sem pessoas com as quais eles cresceram. E muitos se sentem sozinhos. Na Argentina, sabe? Tem esses nomes desses lugares que eu falei. Quem está aqui escutando sabe quem é. E sabe, ali, minha querida, ali eles entraram em contato comigo e a gente começa a conversar. E Deus faz uma obra tremenda que por mais que a gente está sozinho na nação em questão... Olha, no Brasil ainda é fácil achar igreja. Você pode até pegar coragem, pegar um ônibus numa rodoviária e visitar uma igreja de um pastor ou de uma pastora séria. Eu teria coragem, se eu morasse no Brasil, de ir na igreja da Valnice, da Valnice Milhomes, do Lamartine Pozella, do Hernani Santos. Eu teria coragem de ir passar um domingo num culto desses lugares maravilhosos, que são cheios do Espírito Santo, são pastores e pastoras cheios de Deus. Mas aqui na Europa, por exemplo, já é uma outra conversa. Aqui é mais difícil, porque querendo ou não, por mais que a gente está tantos anos na nossa nova pátria, a gente não consegue se locomover como se locomoveria no Brasil, porque não somos filhos desta terra. Então a gente se vê ilhado, sozinhos. E é pela internet que Deus tem cuidado de nós. É pela internet, eu te digo pela minha própria experiência. A minha experiência. Então, sim, tem pessoas que têm canal no YouTube e elas vão lá, gravam os vídeos delas e basta, não dão contato, encerram os comentários, não dão nem espaço para você tentar achar essa pessoa e entrar em contato com ela, não tem página no Facebook, enfim. Sim, tem razão, minha querida. Mas olha, eu tenho visto muitos dos nossos irmãos que têm canal no YouTube, que estão procurando dentro do que eles podem fazer o melhor para estar interagindo com as pessoas que os seguem no canal. Então, quando a gente vê o fruto de tudo isso, a gente vê que realmente tem a mão de Deus abençoando.
Então, eu sei que quando eu falo certas coisas no canal, eu estou correndo o risco, sim, de uma pessoa fraca na fé. E aqui talvez não é questão nem de ser fraca na fé, porque está começando. Às vezes tem muita gente que já está com a vida cheia de pecado e ouve vídeo no YouTube e vai numa igreja. Só que ela está com a vida cheia de pecado e a primeira coisa que ela ouvir que serve para ela de tampar um pouco o buraco, ela usa de desculpa para cair fora da igreja e cair no mundo. Então isso não é que eu vou ter que prestar conta para Deus desse caso, desse tipo de pessoa. Eu sei que a pessoa que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai saber o que fazer. Aí você me pergunta, irmã Ana, como que essa pessoa vai saber o que fazer? O Espírito Santo é que sabe como lidar com cada um de nós e ele não deixa aquele que realmente tem um coração sincero se perder. Deus, ele está fazendo uma obra fantástica, tremenda na vida de muitos. E eu quero ler para você o porquê que eu, Ana Paula, falo desse modo, coloquei nesse vídeo essas palavras. Eu simplesmente peguei o significado da palavra congregar e procurei traduzir ela pelo dicionário, porque como eu leio a Bíblia, tem várias palavras que às vezes a gente acha que entende, mas a gente entende superficialmente. E aí vem aquele grilo na cabeça, mas será que essa palavra é só isso? Vamos ver o significado dela no dicionário para entender mais? E aonde muitas vezes, minha querida, eu me surpreendo com o significado dessas palavras, porque elas são muito mais profundas e amplas do que a gente imagina. E elas vão te aprisionar ou te libertar. Aprisionar em que sentido? Às vezes é aquilo ali que você pensa mesmo e não tem jeito de você sair fora, é aquilo e basta. Mas às vezes elas te dão um entendimento mais amplo, mais profundo, mais maduro de questões que muitas das vezes está te mantendo em cativeiro. E eu quero ler para você porque eu tenho realmente muito temor no modo de estar respondendo e eu não quero ferir teu coração, nem o coração de ninguém aqui hoje. Mas eu quero ler para você Ezequiel capítulo 34. Ezequiel foi um profeta que o próprio Deus falava para ele. Então você vê as palavras de Ezequiel aqui, quando ele abre a boca, na realidade o que saía da boca dele era a própria voz do Deus Pai Todo-Poderoso. E eu vou ler para você, profecia contra os pastores infiéis de Israel. Ezequiel profetizou para Israel, mas o livro de Ezequiel, ele tem profecias que ainda não se cumpriram para os dias de hoje. E tem várias coisas que você vai lendo, você vê como nós estamos igual. A gente está na mesma base que esse povo estava aqui. Então eu vou ler para vocês. Para vocês, tá? Não para a pessoa em questão, aqui para todo mundo. Porque isso são motivos que me levam a falar certas coisas muitas das vezes. Amém? Veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Pastores de Israel. Profetize e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleces, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outreiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu, Deus, eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina
e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. E aqui vem o cuidado do Senhor para com as suas ovelhas. Mas antes disso, eu quero lembrar então que você vê aqui claramente como que Deus estava indignado contra esses pastores, estes maus pastores. E o fato deles serem maus pastores, as suas ovelhas se espalharam pelos montes e por toda a terra. Isso não lembra o que tem acontecido hoje conosco? Não lembra? Quantos dos nossos irmãos estão feridos e os pastores não vão lá e curam? Eles não estão apacentando as suas ovelhas, estão comendo a gordura. Qual que é a gordura hoje das ovelhas? O dinheiro, o dízimo, a oferta, o dízimo, a oferta, o dízimo, a oferta. Eles sobem nos púlpitos e só pedem dinheiro. Pede dízimo, pede oferta, pede trízimo. Aí quando não tem mais como pedir essas coisas, eles inventam uma coisa nova e pedem uma oferta extra. Pessoas que estão indo em igrejas hoje estão deixando todo o seu salário, estão deixando seus vales transportes e voltando para casa a pé, estão deixando o ticket de refeição e estão comendo quase nada por causa do discurso dos seus pastores. Estão comendo a gordura. A fraca, ele não fortalece. Tem um irmão que ele foi pedir um conselho para um pastor na igreja. Ele frequenta a igreja e aí ele fala: eu vou tentar, eu estou precisando pedir um conselho para minha mãe de 90 anos. Hoje essa senhora faleceu e já está no céu. Mas ele foi pedir o conselho para o pastor para tentar ver se o pastor ia lá fazer uma visita para a mãe dele, né? Poxa, é um pastor, é uma pessoa que tem uma certa autoridade, tem know-how para vir falar com a minha mãe. Quem sabe, por ser estranho, ele pode falar algo e Deus usá-lo. Ele foi lá, na maior inocência, na maior boa vontade, pedir ajuda para o pastor. Sabe o que o pastor respondeu para ele? Faz assim, vai no YouTube, procura alguns vídeos e faz ver a sua mãe. Uau! O mesmo irmão foi pedir ajuda para o pastor e ele estava para começar a falar. O pastor ouviu a primeira frase, que era sempre pedido de ajuda para ajudar a evangelizar, cuidar da família dele, que era incrédula. Eu vou passar você para outro pastor. Ele esperou para falar com esse pastor, foi atendido no gabinete, chegou cheio de expectativa e esperança, e na hora que ele pede o conselho, o pastor responde: ok, eu entendi tudo. Eu vou te fazer ir em outro pastor. E mandou ele embora para casa. Desculpa a expressão, mas infelizmente é essa. Com uma mão na frente e outra mão atrás. Uma amada irmã que pegou seus filhos e foi para a igreja. Um culto de domingo. Chegou lá, ela sentou no banco da igreja. Ela falou que acho que foi 3 horas de culto. E ela falou que foram 3 horas de culto. Mais ou menos 10 minutos de pregação da palavra. E as demais horas foi agradecimento aos irmãos, porque estavam acontecendo coisas sociais dentro da igreja. Muitos louvores e muito agradecimento, homenagem a fulano de tal, homenagem a ciclano, e foi aquela coisa toda. E ela ali esperando a palavra, porque ela queria ouvir. E essa é uma irmã que é cheia de Deus, lê Bíblia, é uma pessoa madura. Tem até canal no YouTube. Chegou lá no finalzinho, 10 minutos, o pastor abriu a Bíblia, leu alguma coisa, fechou a Bíblia. E ela me contou: eu vim para minha casa chorando, de tanta tristeza. Pessoas, meu marido foi comigo 9 anos na igreja que eu tenho aqui na Itália. 9 anos, e eu estou aqui há 11 anos. Do 9 anos que ele foi, ele nunca voltou para casa tocado. Nunca. E não se converteu.
foi aonde eu me coloquei a seguinte interrogação: se a palavra pregada, ela é poderosa para convencer o homem do pecado e do juízo, por que meu esposo, depois de 9 anos, não conseguiu ainda ter essa palavra? É claro que você vai falar, você não a irmã em questão, você em geral, vai dizer, mas a culpa não é do pastor, a culpa é do incrédulo, o ímpio, que ele vai lá de coração fechado. Pois eu quero te dizer uma coisa, minha querida, meu querido. Quantos de nós tivemos ímpios resistindo a entrar dentro de igrejas, preferindo esperar sentados no banco do carro ou na pracinha da igreja que o culto terminasse para te levar para casa, mas não tiveram coragem de pôr os pés dentro da igreja para ouvir a pregação? São esses irmãos que podem nos responder: o dia que tal pessoa entrou foi um milagre, porque ela resistiu muito. Sabe por quê? Porque o espírito do homem estava dormindo, estava morto. O inimigo estava oprimindo. E o dia que essa pessoa entrou na igreja, algo aconteceu, ou algo poderia acontecer. Então, quando uma pessoa ímpia entra dentro de uma igreja, ela corre o risco de ser salva. Porque se aquele pregador que está ali em cima é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio de santidade, fatalmente o Espírito Santo fala pela boca dessa pessoa com autoridade. E a palavra, ela vem e corta como uma faca de 2 gumes que separa a medula da alma, e aquele ímpio se converte. Porque a palavra do santo tem poder, não em si mesmo, mas no poder de quem habita nele, que é o Espírito Santo. E infelizmente, 9 anos se passaram. E o testemunho que meu marido hoje tem é: essa igreja de crente que você vai, como é que são? São os irmãos que estão à frente da igreja, os líderes. Meu marido é eletricista. E aqui na Itália, eles estimam muito isso. Eu sou um liberal profissional. E aquela pessoa é uma pessoa que pode precisar de mim. Nunca me chamaram para trabalhar. Nunca me colocaram para fazer um serviço. E se sabia por muito tempo que meu marido estava passando aperto na área do trabalho, porque não tinha serviço. E grandes homens na frente daquela igreja reformaram as suas estruturas. Um fez uma clínica, o outro reformou uma casa de 3, 4 andares e trocou tudo. Mas só chamavam o meu marido para perder tempo, para ligar um fiozinho ali de graça, e ficaram como escândalos na cabeça do meu marido. O próprio pastor, que é uma bênção, é uma pessoa muito querida minha, é um homem de Deus. Mas esse próprio pastor, ele nunca veio na minha casa fazer uma visita para o meu marido. E você fala: mas às vezes é uma igreja grande, ele não consegue visitar todo mundo. É uma igreja que não deve ter 300 pessoas. E ele teria tempo de vir aqui visitar o meu esposo, já que a alma dele é tão preciosa, e talvez a minha. Por que eles não vieram fazer uma só visita? Ou alguém da igreja? Só sabem julgar. Outro dia esbarrei com um no meio da rua, de cara fechada para mim. A gente sabe as escolhas que faz. Me condenando, porque eu não vou na igreja. Ele me estava condenando. Porque pelo fato de eu não ir na igreja, eu estou indo para o inferno. Esse mesmo, há pouco tempo atrás, reformou a casa todinha, sabendo que meu marido é eletricista. Nem para fazer uma telefonada, faz um orçamento para mim. Chamou uma empresa de ímpios que fizeram para ele. E depois veio chamar meu marido só para ligar um fio para ele lá, um fiozinho bobo lá de graça. Você pode dizer: mas então, Ana, você é interesseira? Seu marido é interesseiro? Não, minha querida. Para mim não faz diferença nenhuma, eu nem sabia. E quando eu via lá mexendo na casa, nem passou pela minha cabeça o fato. Mas o meu marido, que é um ímpio, ele estimava essas coisas e serviria de testemunho. Poxa, realmente aquele fratello, né, que aqui na Itália a gente fala fratello e sorella, irmão e irmã, me estimou. Ele me veio chamar para ir arrumar a casa dele. Isso me leva a querer estar na igreja, porque realmente eles se importam comigo, como pessoa, coisa que aqui ninguém me importa.
Porque aqui todo mundo está julgado, ninguém importa com ninguém. Aqui o pessoal quer ficar exibindo carro novo, roupa nova, ficar nos bares tomando o seu cafezinho e mostrando a sociedade, faz aquela burguesia aqui toda. Mas ninguém realmente se importa com ninguém. Então, de repente, quando alguém se importa com alguém que gostaria que se importassem com ele, faria toda a diferença. 9 anos. Todas as vezes que meu marido entrou naquela igreja, ele sentou naquele banco, eu olhava para ele. Ele estava olhando para o púlpito e ouvindo o que o pastor falava. E ele falava e meu marido ouvia de coração. Então, qual é a pergunta aqui? Por que meu marido não se converteu em 9 anos? Tem alguma coisa que não bate. Foi aonde eu comecei a observar a igreja. E sem querer, eu acabei vendo coisas. Eu fui na estrutura, por exemplo, na clínica do líder dos jovens e do louvor. Esse senhor, ele é líder dos jovens e do louvor. E a esposa dele é a escola dominical com criança. E eles têm uma clínica de reabilitação, de massagem, de academia, enfim, uma belíssima estrutura. E eu fui lá porque eu fui levar meus meninos para brincar na piscininha que eles têm, né? Paguei aula para meus meninos. E ali, as maestras, né, as professoras de meus meninos, indiferente, sabe? Você não vê importância, você não vê um paz do Senhor, minha irmã, de coração. Eu comecei a observar isso. Eu, Ana Paula, não preciso disso, porque eu preciso de Deus. Eu não sou fraca na fé. Eu não sou uma pessoa hoje que preciso estar ligada a pessoas para estar crente. Eu posso dizer para vocês, se acabar minha internet, se eu ficar completamente sem internet, sem acesso a nenhum tipo de meio de internet, e me encontrar novamente sozinha, sem poder falar com qualquer irmão, eu não vou desviar por causa disso, porque eu vou continuar eu e a Bíblia. Eu vou continuar eu e meu Deus. Para mim, vai fazer diferença de eu perder o contato com os irmãos. Mas com Deus vai continuar do mesmo jeito. Mas tem pessoas, meus queridos, que se acontecem isso, elas desviam. Elas precisam estar com pessoas, elas precisam estar ali. Só que eu comecei a observar, dentro da estrutura de um casal cristão, com filhos cristãos e a família toda crente, eles colocaram uma estatueta do Buda numa salinha de espera. Os ímpios que vêm ali, todo mundo sabe que o dono da clínica é evangélico. Aqui a gente chama evangelista. Aí eles sabem que o evangélico ele não é idólatra. Ele não aceita santo de nenhuma categoria. Porque isso é uma marca nossa, é uma identidade do crente. Crente e idolatria não caminham junto. E aí de repente eles sentam na salinha de espera. Aí vem a estatuazinha do Buda. Aí eles olham assim mais para frente, tem um quadro na parede do desenho de um rapazinho com um dragão de 7 cabeças, que é um demônio, e ele ali combatendo. Aquele troço me impactou, porque é pesada a imagem. Aí você entra na salinha de reabilitação para crianças com deficiência, né, geral. Aí tem vários brinquedinhos naquela salinha. De repente eu ali mexendo, que teve um aniversário, eu estava ali, tinha uns brinquedinhos. Quando eu vou olhar, um bonequinho de Bob Marley com uma maconha na mão. Aí você fala, poxa vida, todo mundo aqui é crente. E eles não viram esses detalhes, essas coisas não chamaram a atenção desse povo. Mas o próprio pastor, porque quando a clínica foi inaugurada, o próprio pastor foi lá abençoar, foi lá ver. E ele vê essas coisas e não fala nada. Você vira para esse pastor e fala, pastor, por que você não prega que o arrebatamento da igreja está vindo, que nós estamos vivendo nos últimos dias, ou pelo menos os sinais, justo para informar as pessoas que está na hora, se você não está cuidando bem da tua vida espiritual o suficiente, está na hora de você ficar alerta, de você mudar a sua marcha, você buscar a santidade, porque a gente não sabe. Ele responde, eu não posso ficar aterrorizando os irmãos da igreja, falando que está acabando, que Jesus está voltando. Eu não quero pôr medo e pânico na congregação. Mas todo mês, ou de tanto em tanto, eles estão passeando, fazendo piquenique, fazendo festa, pegando ônibus, alugando ônibus, indo fazer excursões. E vivem nessa coisa superficial.
E eu fui vendo isso, eu falei, meu Deus, o meu marido, há 9 anos ali, se dispondo a sentar e deixar 1 hora e meia do seu tempo ali, e não teve uma palavra até hoje que impactou o coração dele. Como quantas vezes eu entrei em igrejas e eu sentei no banco ali sem pensar, e o pregador que subiu no púlpito, ele falou uma palavra tão forte que aquilo impactou meu coração e o coração de muitos. Infelizmente, o que eu posso dizer é que um pastor de igreja, seja ele da igreja que for, tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. O pastor de uma igreja tem que, por força, ser um homem cheio do Espírito Santo. Ele não precisa fazer dom de cura, de maravilhas e etc., não, fazer espetáculos, não. Mas ele precisa ser cheio do Espírito Santo o suficiente para conseguir olhar para uma pessoa sentada no meio da membresia com amor, com importância. Ele precisa ser um homem que realmente se importa com cada uma das suas ovelhas. Que quando pega na mão para cumprimentar na porta da igreja, quando acaba o culto, ele aperta a mão da pessoa, ele olha nos olhos dela. E no coração desse pastor ele realmente fala, será que está tudo bem com essa pessoa? E ainda que ele não consiga dar assistência pessoal para todos, chega na casa dele e fala, Deus, eu não lembro o nome de todos os membros da minha igreja porque cresceu. Mas eu clamo ao Senhor por cada vida. Eu te peço que abençoe, que cuide, que dê santidade, que... Entendeu, minha querida, meu querido? O pastor, ele tem que realmente se importar com as ovelhas do jeito que ele pode, mas ele precisa ter um sentimento de importância, de respeito. Deus colocou aqui dentro desta igreja essas pessoas e eu sou responsável porque eu estou à frente. Tudo que eu falo aqui dentro influencia ou não a vida dessas pessoas e eu vou dar conta delas. Se eu não dou conta de cuidar de todo mundo, eu preciso levantar líderes, eu preciso levantar outras pessoas e preparar essas pessoas para elas cuidarem dos membros, mas eu preciso ter um relatório, eu preciso saber se tem saúde nesses grupos. E eu preciso pregar uma palavra que traz arrependimento, que traz salvação. Eu preciso pregar a atualidade dos tempos em que nós estamos, porque eu preciso manter o meu povo alerta. Eu preciso estudar do Gênesis ao Apocalipse com a minha membresia. Eu preciso falar menos de dinheiro e mais de Deus. Eu preciso pôr o povo do louvor em santidade e eles têm que louvar menos porque o que importa é conhecimento. Não adianta ficar 2 horas em cima do púlpito louvando melodias maravilhosas e santas. Mas depois em 10 minutos fala da palavra. Se eu ponho o meu povo para louvar 2 horas, eu tenho que falar também 2 horas, 3 horas da palavra. Eu preciso falar da palavra. Porque é ela que liberta. A fé vem pelo ouvir. Mas se não tem quem prega, quem vai se converter? Dizia o apóstolo Paulo. Uma igreja séria não precisa por força todo dia estar pregando o Apocalipse. Pelo amor de Deus. Mas uma igreja séria, ela tem que ser usada para trazer arrependimento, 100% nas suas pregações, despertamento. As pessoas que vão têm que ter a vida transformada. Essas pessoas precisam aprender a ter sensibilidade. E um pastor só tem condição de transmitir isso se ele, em primeiro lugar, está cheio do Espírito Santo. E isso significa ler a Bíblia para ele mesmo, orar e interceder pelo próximo, realmente amar aquilo que Deus o deu, conseguir cuidar da sua própria família, esposa e filhos. Deus, ele não cobra demais de ninguém, ele não exige demais de ninguém. Deus, ele não vai abarrotar uma igreja com 1000 pessoas de modo que vai sufocar o pastor. Mas Deus, mano a mano que a igreja cresce, ele vai dando maturidade para os membros da igreja, de modo que vira uma família inteira e uns cuidam dos outros, porque é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Hebreus capítulo 10. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu não preciso hoje
Que um pastor vire para mim falando: Ana Paula, vai cuidar daquela pessoa que ela acabou de ser convertida. Se eu, Ana Paula, estivesse dentro de uma igreja séria, automaticamente eu me aproximaria junto com outros e a gente iria cuidar dos irmãos. Porque isso é a imagem de uma igreja séria, madura. É onde eu falo, uma igreja que presta. Então a igreja séria, ela existe. Tem pastores sérios, tem mulheres de Deus, homens de Deus aí fazendo a obra. E a gente sabe disso. Mas infelizmente a maioria se apostatou da fé. O amor se esfriou. A maioria está vivendo o mundo, pregando tesouros no mundo. Vamos fazer projetos e projetos e projetos sem fim. Mas para quê? Para ser popular no mundo. Nós vamos abrir discoteca porque o mundo tem discoteca. Nós vamos abrir cinema porque o mundo tem cinema. Nós vamos trazer a festa junina para dentro da nossa igreja para tentar reunir os jovens da comunidade para dizer que a gente não é tão careta assim. A gente está vendo os escândalos, meus amados. Está aí diante dos nossos olhos. E nesse mar de confusão, tem muita gente vivendo oprimida. Tem muita gente vivendo oprimida, literalmente. E essas pessoas oprimidas, elas não estão conseguindo estar em comunhão com Deus. O Senhor Jesus disse: eu vim para libertar o cativo. Então, quando eu solto aquela pregação, eu simplesmente trago esse entendimento. A palavra congregar significa estar unido com irmãos em Cristo. Você cuida do irmão, o irmão cuida de você. E às vezes a pessoa está oprimida dentro da igreja que ela vai. E ela está mais em pecado do que em santidade. Mas ela acha que se ela sair daquilo ali, é aí que ela arrebenta de vez. E Deus tem tanto para todos nós. A realidade que eu posso dizer é que Deus é que cuida de nós. E vocês querem ver como? Eu vou ler aqui Ezequiel capítulo 34, a segunda parte. Porque Deus, ele cobra do pastor. Ele cobra. E tem chumbo pesado vindo por aí para eles que não cuidam bem de suas ovelhas. Mas olha o que ele fala para as ovelhas. Ezequiel capítulo 34, do versículo 11 e diante. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrar-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia das nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Nós não vamos para Israel, mas nós temos sido reunidos de várias nações e sido apacentadas diretamente por Deus. Quantos testemunhos eu tenho de pessoas que entram em contato comigo dizendo: eu me converti dentro da minha própria casa. Comecei a ler a Bíblia, comecei a ouvir vídeos no YouTube de tantos bons canais. E o Espírito Santo me convenceu do pecado e do juízo, e eu fiz a oração de arrependimento e nunca mais eu me afastei de Deus. Quantas pessoas, quantos testemunhos. Isso é salvação, minha querida. Isso é salvação, meu querido. Deus mesmo, nesses últimos dias, está apacentando as suas ovelhas. Ele está buscando o teu povo. Ele está livrando o que está em cativeiro. Ele está tirando aqueles que estão debaixo de fardo pesado demais e está trazendo para a liberdade. Pessoas, vidas têm se desabrochado nesses últimos dias porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, está ministrando no coração deles.
porque tem uma promessa. Deus, ele é um Deus de promessa, ele é justo e ele é fiel, e ele deu uma promessa para Jesus. E Jesus então dá uma promessa para a igreja dizendo: de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que o Pai me deu. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo está buscando o seu povo nesses últimos dias. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a ovelha gorda e a ovelha forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Como pode uma ovelha estar gorda e perdida? Tem alguma coisa, e aqui ele explica. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta o terdes bebido as águas claras? A vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. A verdade ainda distorcida contamina, meus irmãos. Tem muita ovelha gorda fazendo confusão com as outras ovelhinhas. Tem muita ovelha gorda comendo tudo para ela e não deixa nada para ninguém. Tem muita ovelha gorda condenando, fazendo maldade com as ovelhinhas perdidas. E aqui Deus está quebrando pau. Deus aqui está dizendo a responsabilidade de cada um. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com chifres impelis as fracas até as espalhar de fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele centrará e lhes servirá de pastor. Jesus: eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse. O meu servo Davi é Jesus. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dominarão nos bosques. Hoje para nós o deserto é o mundo, meus irmãos. E a Bíblia diz que nós seremos seguras no deserto da vida. Delas e dos lugares ao redor do meu outreiro eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o desprezo dos gentios. Saberão, porém, que eu sou o Senhor seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Deus, ele é poderoso para cuidar do seu povo, e será para todo sempre. Agora, já com um vídeo longo, mas glória a Deus por isso, eu passo para um outro comentário que foi dado, ok? Eu fui buscar no dicionário, e mais uma vez eu estou aqui para justificar. Bela palavra, irmã, mas foi desnecessário falar a palavra desgraça. Fiquei desconfortável quando saí do vídeo, mas beleza. Olha só, meu querido irmão, tem certas coisas quando a gente fala conscientemente do que está falando. Quando eu, Ana Paula, falo a palavra desgraça, eu quero dizer uma coisa que é real na vida de muitos. E eu vou te explicar aqui por que eu falei a palavra desgraça. A palavra desgraça, no dicionário,
ela significa acontecimento lamentável, triste, funesto, é uma desventura, é uma infelicidade. A palavra desgraça significa perda das boas relações que se tem com alguém. Olha isso no dicionário. No nosso caso, a nossa maior relação é com Jesus Cristo. Se eu, Ana Paula, perco a relação com Jesus, eu entro num processo também de desgraça, desfavor. A palavra de Deus diz que o favor de Deus é para conosco, é para com os seus. O favor de Deus, o favor de Deus, o favor de Deus. Mas se a palavra desgraça é desfavor, significa que aqueles que não estão cobertos pela graça de Deus, eles estão sendo cobertos pelo quê? Angústia, situação angustiante, falta de sorte, miséria e pobreza. Se você não está debaixo da luz de Deus, você está nas trevas. E aquele que está nas trevas é miserável e pobre, porque ele recebe alimento do mundo. E o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo, ele aprisiona as vidas. E muitos estão tendo suas vidas ceifadas, porque não dão ouvidos a Deus, não querem a Deus, não buscam a Deus. Infelizmente, nas nossas famílias, nós temos muitas pessoas ímpias. E sabe o que mais acontece no mundo? É parente morrendo e indo para o inferno. Quantos de nós temos parentes que são macumbeiros? Quantos de nós temos parentes que estão tendo caso com amantes no motel todos os dias, destruindo suas famílias? Quantos de nós temos parentes num leito de hospital em estado terminal, e aí você vai ali falar de Deus para ele te xinga, ele blasfema, ele fala mal dos outros. É uma pessoa com o coração cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de tristeza, cheio de sentimentos de perversidade. E Deus está ali te levando para pregar, para trazer arrependimento. Essa pessoa diz não e ela falece desgraçadamente. Vai para o inferno. Quantas pessoas estão se suicidando por tantos motivos, mas a Bíblia diz que aquele que tira a sua própria vida pecou porque se tornou assassino de si mesmo. São desgraçados. A gente tem que clamar a Deus, pedindo a Deus a graça de Deus sobre a vida daqueles que nós estamos colocando na intercessão. Pessoas que estão caminhando por caminhos errantes. E sabe, um abismo chama outro abismo. Pobreza e miséria espiritual. Desgraça significa alguém que também é desventurado. E a palavra de Deus diz da boa aventurança. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado aquele que segue os estatutos do Senhor. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o Senhor. E aqui fala de desventura. É o contrário, é o oposto. Que vive em condições de miséria, merece pena, inspira piedade, incapaz, inábil. É claro que a gente vê pessoas numa situação de vida física que são desgraçadas, né? São chamadas desgraçadas, e a gente fica com dó dessas pessoas, porque são pessoas que não vivem graça. Então, quando eu, Ana Paula, falo essa palavra aqui no YouTube, eu estou trazendo aquilo que ela realmente significa. Não tenho intenção de querer falar uma palavra maldita e querer amaldiçoar ninguém. Mas a gente tem que entender, se você não está debaixo da graça de Deus, você está debaixo do quê? E quantas pessoas a gente vê fora da graça de Deus? Aí você fala, todo mundo que está vivo está debaixo da graça de Deus. Não, minha querida, e não, meu querido. Tem pessoas que Deus já condenou, que o martelo já se foi batido, e Deus está só permitindo que ela complete os dias da sua perversidade para que ele seja julgado por Deus. Você quer ver isso?
Sobre a consciência, citou um outro irmão, que é um outro comentário que ele fez aqui. Ao ignorar em demasia os alertas vermelhos da consciência, esta mesma se cauteriza. Cauterizar é ficar como que anestesiada, ela morre, ela não tem mais percepção. É como se a consciência parasse de funcionar. E em alguns casos o indivíduo se torna um fugitivo de si. Pessoas que começam a perder a consciência, elas fazem algo errado, aí a consciência diz, isso está errado. Aí o que elas fazem? Elas fogem, arrumam outra coisa para fazer, não assumem seus erros e continuam praticando. Quer dizer, elas começam a fugir de si mesmas. A consciência lá dentro está dizendo, você está pecando, você está errando, a batata está assando na tua mão. E a pessoa, em vez dela parar e falar, eu estou indo para um mau caminho, não, deixa quieto, vão lá. Por exemplo, é um fumador, a pessoa fuma, a consciência está dizendo, isso aí é veneno, isso pode trazer um câncer. Não, todo mundo tem que morrer, e fuma agora. É um exemplo pobrezíssimo, mas é um exemplo. E se torna fugitivo também da verdade. Aí sabe o que acontece? Acontece coisas tipo Romanos capítulo 1, versículo 26, que diz, Deus os abandonou às paixões infames. Deus os abandonou. 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Já de começar com a palavra hipocrisia, já justifica a cauterização da consciência. Porque a hipocrisia é duas caras. Hoje eu sou seu amigo. Aí vem seu inimigo, para mim, não, eu sou inimigo dele e sou amigo seu. Aí vem o outro, não, eu sou amigo do seu e inimigo do outro. E fica levando e trazendo. Isso é um exemplo de hipocrisia. Um outro exemplo de hipocrisia é você falar diante de pessoas uma coisa, mas por detrás fazer o contrário, fazer outra. Hipocrisia é duas caras. Você é morno, você é uma pessoa falsa. Hipocrisia também está ligada à falsidade. Porque o hipócrita, ele é falso. Ele nunca fala aquilo que realmente é, ele não fala a verdade. Então, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, essas pessoas já não têm consciência. A sua consciência já não os acusa mais. Então eles vivem de hipocrisia em hipocrisia, falando mentira e levando muitos consigo para o buraco, para o abismo, para a morte. 1 Timóteo 1,19, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Quem recusa a boa consciência e a verdade de Deus, naufraga na fé, quer dizer, não crê mais em Deus. Passa simplesmente a não mais acreditar no Senhor. E aqui, meus queridos, os demais comentários, graças a Deus, né? Por exemplo, os espias estavam espiando a cidade de Jericó. Shalom, amada, permita-me somar algo sobre a consciência que, por certo, já conhece, que é o que eu acabei de falar aqui. Estou fazendo estudos bíblicos desde que aceitei a Cristo como meu Salvador e me batizei. Eu acompanho quase todos os pregadores no YouTube, de Daniel Mastral a Samuel Ramos, e muito difícil ter um contato com Deus ou Jesus. Até hoje nada se manifestou na minha vida. Tenho conhecimento de Deus e de Jesus, lendo a Bíblia, mas não sinto a presença de Deus na minha vida. Ou apenas escolhermos Jesus como nosso Salvador para termos um lado, e apenas isso. Eu achava que era orar, e Deus nos respondia. Agora eu entendo porque muitos desistem da caminhada. Foi um jovem que escreveu isso, e pelas palavras desse jovem a gente vê que ele está muito sem esperança, né? Porque ele diz que tem lido Bíblia, tem feito estudo bíblico, que aceitou Jesus, que batizou, que acompanha vídeos no YouTube. Olha só, meu irmão, eu vou ser muito sincera com você. Eu não quero citar pregadores que você está escutando no YouTube, não, viu? Porque isso aí é entre eles e Deus o que eles falam. Mas estudar, fazer estudo bíblico, não significa ler a Bíblia. Ler a Bíblia
é você pegar do livro de Gênesis e começar lendo todos os dias, 5, 10 minutinhos e vai até Apocalipse. Irmã Ana, mas eu não entendo tudo que está na Bíblia. Mas a Bíblia tem uma promessa para quem lê. Ela fala que a fé vem pelo ouvir ou pelo ler. Então é um princípio espiritual. Ler a Bíblia é um princípio espiritual. Eu, Ana Paula, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu também não entendia a Bíblia. Mas foi um desafio que eu aceitei e eu simplesmente obedeci. A pergunta é, com quem ou onde você tem feito seus estudos bíblicos? A palavra de Deus diz que nós temos que nos fechar no nosso quarto e falar em secreto com o Senhor. A maior força de fé, de vida, de salvação, de comunhão com Deus, é quando você abandona os homens em alguns momentos do seu dia e vai buscar em secreto o teu Deus. Daniel fez isso, Davi fez isso, o próprio Salomão fez isso. Todos os homens de fé da Bíblia, eles tiveram um contato pessoal direto com Deus, eles foram buscar a Deus. O apóstolo Paulo ficou 3 anos sendo preparado por próprio Deus. Teve visões e revelações do Senhor. O apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele estava sozinho. E quem é que veio trazer o livro de Apocalipse? Revelação para ele. Jesus Cristo, o próprio Jesus, trouxe as revelações do livro de Apocalipse. Todos nós temos que aceitar esse desafio pela fé. É fé. Eu não tenho como explicar além disso, mas é a fé. E ouvir certos pregadores, você tem que ver se aquilo que eles pregam são 100% bíblica. Teve um pregador, se você ouvir realmente todos esses que você disse, um deles certa vez disse, um desses pregadores, eu não quero citar o nome, mas esse pregador disse, nesse dia eu parei de ouvi-lo. Ele disse que criança até 13 anos é inocente. E ele garantiu isso num dos vídeos dele. Toda criança até 13 anos é inocente. Depois disso, perde a inocência. É mentira. Porque se até 13 anos todas as crianças fossem garantidas por Deus como inocentes, por que Satanás estaria investindo tão pesado na perda da inocência das crianças, já com 4 aninhos de idade? Por quê? Por que você veria hoje o Brasil tão feroz quanto as crianças? O mundo inteiro. Desenhos com coisas eróticas. Desenhos para crianças já de 6 aninhos, 4 aninhos com coisas eróticas. Mensagens subliminais de todo modo. Você diria, é para preparar a memória delas, que aí quando chega a 13 anos, rebenta. Não. Se você caminha pelas ruas do Brasil e conversa com algumas crianças já de 10 anos, 7 anos, você vai ver que elas já perderam a inocência e são más. Ontem, eu tenho um sobrinho de 4 aninhos, pequenininho. Ontem ele estava fazendo uma coisa errada do lado de fora no quintal. Meu filho de 10 anos chamou a atenção dele. Você está fazendo um negócio errado. Eu não sei o que. Estava jogando umas pedrinhas de jardim fora. Estava fazendo bagunça. Eu estava saindo da porta, eu vejo esse menino de 4 anos com uma... Aqui na Itália a gente chama de manípula, mas é aquela pá de pedreiro que ele usa para pegar o cimento e rebocar a parede, aquela pazinha que ele tem na mão. Eu não sei onde é que esse menino achou esse troço. Ele pegou, já estava com ela levantada para jogar no meu filho, porque o meu filho chamou a atenção dele. Aí eu gritei ele, fui lá, peguei a pazinha da mão dele, botei no lugar que ele não podia tocar e fiz o meu filho entrar e larguei ele para lá. Alguns minutos depois... Meu menino, a irmã desse menininho, a irmãzinha vem bater na minha porta. Tia Ana, olha lá que meu irmãozinho tá pegando as pedrinhas do jardim, que tio Pepe, que é meu marido, né? Meu marido gosta de mexer com jardim, de vez em quando ele fica ali brincando com esses troços, aí junta pedra, compra e fica decorando. Esse menino pegou essas pedrinhas de jardim, começou a jogar fora, assim, no meio do chão que a gente caminha, como se diz, né? De vingança. Aí você me pergunta, será que esse menino ainda tem inocência? Eu acredito que sim. Mas eu já vejo a maldade desabrochando nas atitudes desse menino. E se a mãe dele,
que é a pessoa que tem direta responsabilidade, se a mãe dele não pegar esse menino e começar a ensinar as coisas de Deus para ele, ler a Bíblia para ele, corrigir ele quando ele errar e bater pesado em cima, porque tá difícil, se a mãe dele, o pai dele não começar a trabalhar agora, a inocência dele, quando for embora, ele já tá mal, já é uma pessoa perversa, já é uma pessoa má, cativa, vingadora, porque agora ele tá aprendendo isso tudo e já faz com prazer. E já entende muita coisa. Poxa, meu primo chamou minha atenção, eu peguei uma pá para jogar nele. E ele veio em cima do meu filho. Ele só não jogou a pazinha na cabeça do meu menino, podia até cortar e ir parar no pronto-socorro. Ele só não fez isso porque eu apareci e xinguei ele. Fui em cima e tirei o negócio. Senão ele tinha julgado, porque meu filho estava de costa para ele. Meu filho tem 10 anos. Quando ele viu que não conseguiu bater no meu menino, fazer alguma coisa ruim, porque meu menino acusou ele, ele foi lá na surdina e acabou com o jardim que o meu marido, quer dizer, o pai desse menino, do priminho dele que estava acusando ele, fez. De algum modo, ele tentou ofender a gente. Isso é só uma das tantas coisas que eu vejo ele fazendo já de fundo de maldade, de vingança, de covardia, de pirraça. Que nome eu posso dar? E esse pregador falou que criança com 13 anos está inocente. Agora eu faço uma pergunta, será que esse menino que eu estou contando aqui com 13 anos ainda vai ter inocência? Eu acredito que não. Porque quanto mais você investe numa criança negativamente, mais rápido ela perde a inocência. Porque ela tem mais material negativo na mente dela do que material positivo, de luz de Deus. Então o coração dela vai inclinando cada dia mais para o mal. E ela vai amando, porque a nossa natureza já é essa. Nós nascemos caídos. Nós nascemos debaixo da maldição da morte. Então nós nascemos entre parênteses, para ninguém me colocar aqui como alguém que está trazendo palavra de maldição na vida de todo mundo. Mas nós nascemos malditos, porque nós nascemos debaixo da maldição da morte. A morte, por si só, é uma maldição. A própria natureza foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado do homem. E ela espera ansiosamente ser liberta. Está lá no Gênesis falando que Deus amaldiçoou a natureza. A única coisa que pode quebrar essa maldição em nós é o sangue de Jesus. Então, se o sangue de Jesus não entra em ação, a pessoa morre na morte eterna. Então a pergunta para esse querido irmão que está se sentindo tão sem Deus é: quem você está escutando? Esse mesmo pregador que falou da criança que perde a inocência e garantiu, disse que para o filho dele, quando tem festa de Halloween na escola, ele vai lá e fantasia o filho de Drácula, de fantasminha, porque a criança ela tem que ter uma vida social normal junto com as demais crianças, porque senão ele vai ser discriminado e ele mesmo vai crescer mal. Então até certo momento ele deixa o menino participar de tudo e ele vai lá e compra. Eu parei para pensar, falei, meu Deus, será que isso aqui é o certo? E Estevão, que morreu apedrejado, o primeiro jovem mártir, porque foi contra as tradições. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos misturar com as coisas do mundo. E desde pequeno temos que ensinar nossos filhos nos caminhos que eles têm que andar. E se eu ministro na vida de uma criança coisa de morte, ele vai passar a amar a morte. Eu vou comprar um bonequinho de forma de zumbi, vou dar de presente para o meu filho, porque os coleguinhas têm. Eu vou vestir meu filho de zumbi, de morto-vivo, para caminhar numa festa de mortos, porque todo mundo faz. Então, a gente tem que tomar cuidado, meu irmão, de com quem que você está escutando. Quem são os Olha, já ouvi muita balela de alguns pregadores aí. Coisas realmente que não tem nada a ver com a Bíblia. Vamos tomar cuidado. Foca a tua palavra, a tua pregação, teu estudo bíblico em pastores que falam da palavra de Deus como ela é.
Eu te recomendo Valnice Milhomes, eu te recomendo muito o pastor Hernani Santos, que ele fala muito sobre cura interior, libertação, frutos do Espírito. O próprio Lamartine Pozella fala muito, a pastora Valnice Milhomes. Esses são os 3 que eu estou escutando atualmente muito. Escute esse tipo de pregação, mas sem se cobrar, meu irmão. Você não pode entrar e escutar uma coisa já querendo e pretendendo no final da pregação já sair santo, porque é uma caminhada longa para todos nós e não tem exceção. O conselho que eu, Ana Paula, daqui do YouTube posso te dar é só esse: simplesmente faça, apenas faça. Senta todo dia, começa a ler a Bíblia 10 minutos, marcado no relógio, se for o caso. Leia 10 minutos, passa para o próximo capítulo, e para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. E simplesmente leia toda a Bíblia, com o coração disponível, um dicionário do lado, para algumas palavras que você acha que sabe, mas é melhor saber a mais. Leia. Sabe o que eu estou fazendo, meus irmãos? Deus é tão bom. Eu achei a Bíblia em áudio na língua italiana e ela tem uma musiquinha de fundo, é muito boa. O moço que está lendo é muito forte, muito bom. O telefone caiu aqui, perdão. Perdão, irmãos. E agora, o que eu estou fazendo? De noite, antes dos meus filhos dormir, 8 horas da noite, eu sento com eles na cama e coloco o áudio da Bíblia. E a gente escuta 10, 12 minutinhos, 15 minutinhos todas as noites. A gente está ouvindo o livro de Gênesis. E meus meninos, um tem 6 anos, o outro tem 10. Eu sei que muita coisa eles não vão entender, alguma coisa eles vão perguntar, mas eles estão ouvindo, porque eu estou seguindo um princípio que Deus nos dá. A fé vem pelo ouvir. Então não me interessa que eles vão entender tudo, mas eles estão ouvindo e alguma coisa o Espírito Santo está ministrando. Isso é prova de fé, meus irmãos. Eu não posso falar assim, eu vou ler a Bíblia, mas eu não entendo ou não entendo, então eu não leio, eu leio, etc. Não, eu simplesmente faço, e faço, e faço, e faço, e faço, até Deus ver que eu estou fazendo realmente de coração e com vontade, e então Ele vai então e te enche. A santidade, quem dá é Deus, mas quem busca somos nós. E assim, meus irmãos, olha, não fique assim abatido, não fique chateado, não. Porém, eu te aconselho a rever quem é que está te ensinando a Bíblia e quem é que você está escutando por aí no YouTube, para você então aprender com quem realmente fala aquilo que você precisa. Ademais, meus irmãos, os demais comentários eu não vou entrar neles não, tá? Porque aqui, graças a Deus, são bem tranquilinhos mesmo, né? E não são comentários que trazem assuntos que, de certo modo, até foi polêmicos, tá bom? Mas eu espero de coração ter podido ser sincera, e isso eu sei que eu fui, porque eu falei com o coração. E eu quero encerrar aqui, tá? Lendo só mais uma vez esse texto de Hebreus capítulo 10, do 22 até o 25, que fala: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A água, meus amados, é o Espírito Santo de Deus em nós, que age em nós, tá bom? Guardemos firme a confissão da esperança, porque nós vivemos baseados na esperança de que Deus vai nos salvar, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais a gente vê que o dia se aproxima, esse dia aqui para nós, igreja, é o dia da nossa redenção. Quanto mais a gente vê que esse dia se aproxima, mais a palavra de Deus nos ensina a nos admoestar uns aos outros, a nos amarmos uns aos outros, a nos congregarmos entre nós, trazendo realmente maturidade no corpo de Cristo. Amém?
Se você tem uma igreja abençoada, minha querida e meu querido, não que ela precise, por obrigação, toda semana pregar a volta de Jesus, o arrebatamento, essas coisas, mas você entra naquela igreja e você sai dali com uma palavra que te incomoda a se arrepender, uma palavra que te induz a ser santo, você sai dali alegre de coração, em paz, porque você vê que o pastor é sincero. Todos nós temos discernimento suficiente para entender o mínimo, tá bom? O pastor realmente, você vê que ele faz com amor a obra, ele é um homem que realmente tem zelo pela palavra de Deus. Por favor, não saia dessa igreja, não saia dessa igreja, continue ali, porque ali Deus está tratando com você, é onde ele vai te ensinar muita coisa, mas a base de todos nós é ler a Bíblia todos os dias na nossa casa, porque assim, quando o pastor que a gente frequenta a igreja fala, a gente vai tendo a seguinte expressão: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É onde o Espírito Santo de Deus, ele começa a testificar para você se aquilo que você está ouvindo é bênção de Deus ou não. E ali você vai aprendendo a caminhar a caminhada cristã na tua vida. E assim, meus amados, espero de coração não ter falado nada que chateie a ninguém. Eu simplesmente respondi esses comentários que eu achei muito importante, muito forte falar sobre isso. E vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do nosso Senhor. Amém, amém e amém.